Boa noite. Boa noite, Iracema. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer. Oi, Renato. Que bom tê-los aqui, gente. Muito obrigada. Quem puder, vá compartilhando, vai mandando aviãozinho. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, boa noite. Boa noite. Oi, tudo bom? Ah, meu amigo já tá me chamando aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Miriam, né? Que bom ver todos vocês aqui, né? Aqui conosco. Boa noite, Iracema. Boa noite, meu amigo. Oi, Tudo bom? Luiz. Boa noite. Boa Tá noite, saindo meu o áudio marido. aí? Hã? Tá saindo o áudio aí certinho? Tá, pra mim tá. E Tá. pra todos. É que eu, é que eu fiz aqui num formato diferente, aí é a primeira vez, entendeu? Ah, tá ótimo. Também tive alguns probleminhas aqui, mas. Gente, boa noite. Vicência. Quem mais? Elisângela, que bom vê-los aqui. Vão compartilhando com os contatos de vocês. A gente ainda tem um tempinho aí, tem 1 minuto, né, Luiz? Pra Sim. gente estar. Então vão mandando aviãozinho, vão colocando coraçãozinho. Ah, linda é você, Vicência. Vamos chamando gente. Oi, Neres. Ah, eu tô feliz. Olha, gente, assim, é uma honra ter vocês aqui conosco. A gente já tem duas pessoas aí que também, dois amigos que vão estar conosco aí em outros dias. E nessa jornada, né? A gente já vai falar um pouco sobre esse projeto. Neres, muito obrigada, viu, pela sua participação. Neres vai estar comigo amanhã à noite, Ó, que né? legal. Então, tô vendo o Renato também, Renato Rangel, que é o enfermeiro, que está aqui também nessa live, está nos prestigiando, dando a honra, né, de estar aqui conosco. Então, vão chamando mais gente, porque vai ser muito, muito interessante, vai ser muito legal. E a gente está bem, bem feliz, né, Luiz, assim, por esse Sim. momento, a gente realizar. E oi, Francina! Minha grande mentora, é a culpada de tudo isso. É a pessoa aí que nos incentivou, nos encorajou muito a ter esse projeto. Eu e a Vicência. Chegou chegando, que bom. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu? Então, Luiz, eu acho que a gente pode começar. Anailda, eu vou falar um pouco sobre esse projeto, né? E Sim. aí, para a gente poder passar a palavra aí para o meu amigo, Luiz. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, aceitaram o nosso convite, né? O convite do Instituto Propósito, para estar aqui nessa noite. Na verdade, a gente vai fazer aí uma série de 9 lives, né? Que a gente está chamando de a jornada da liderança arretada, né? Então, o Luiz não é daqui da nossa região, a Francina também não é, mas muita gente que está aqui é daqui de São Luís do Maranhão, então é do Nordeste, e a gente quis, quando a gente pensou nessa jornada, a gente quis algo que traduzisse o nosso sentimento, né? O que é que a gente pensa a respeito do perfil do líder para 2021, né? Que precisa ser um líder de mercado, que precisa ser resiliente, preparado para fazer gestão.
momento tão difícil e tão desafiador. E quando nós estávamos pensando qual seria, né, o nome dessa jornada, dessa maratona, enfim, a gente conversando, e por que não usar algo que traduza exatamente aquilo que o líder precisa ser? Ele precisa ser arretado. Ele precisa ser corajoso, destemido, resiliente. Então, por isso que nós escolhemos esse nome, né? Então, a gente está dando hoje início a essa jornada do Instituto Propósito, né? Que se chama Jornada da Liderança Arretada. Aquela liderança que veio transformar, né? Transformar os ambientes, impactar pessoas. E nós não poderíamos começar diferente se não convidando essa pessoa, assim, que é um amigo que eu ganhei, né? Foi um presente que Deus me deu. E a gente, desde o primeiro momento que a gente pensou no Instituto Propósito, que a gente começou a planejar, o meu pensamento sempre era voltado para ele. E para quem está aqui pela primeira vez, eu vou falar que o Luiz é uma pessoa que a gente não se conhece pessoalmente, a gente só se conhece virtualmente, mas desde o nosso primeiro contato eu falo para ele que alguma coisa nele impactou aqui dentro do meu coração positivamente, e todas as vezes que eu penso em algum projeto, eu sempre penso nele. Quando eu penso em desenvolver pessoas, impactar pessoas, eu penso nele. E é por isso que ninguém mais, ninguém menos do que ele para estar aqui, né, nessa live de abertura da nossa jornada, trazendo um tema que eu sei que ele ama falar e que eu sou completamente apaixonada. Então, antes da gente começar, Luiz, eu gostaria que você se apresentasse. Tá, ok, vamos lá. Bom, primeiro que é um prazer para mim poder participar mais uma vez, né, de uma live com você. A gente se conheceu já tem um tempinho, né, e de uma forma bastante inusitada através aí da rede social, né. A tecnologia, na verdade, ela ajuda a gente bastante nesse sentido, entendeu? Tanto que a gente está aqui fazendo essa live. E a temática, né, dentro dessa jornada, o que eu vou falar hoje, o que me propus a falar hoje, está muito relacionado com o meu histórico, entendeu? Que é você ser um líder sem ter um cargo importante. Quando a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser líder, em 2012, e desde 2012 até o momento recente, eu já trabalhei em algumas empresas em cargo de liderança, em cargo de gestão. A forma que eu entrei foi bastante inusitada. Tem o Washington aí, foi meu gestor. O Washington tá aí, ó. Esse cara é sensacional. Esse é um dos gestores mais tops que eu já tive. O cara é muito bom em vendas, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, na área de vendas, tanto na questão de liderança e de gestão, e eu aprendi muito com esse cara. Então eu devo muito a ele. Se eu estou aqui hoje, com certeza ele tem uma parcela muito significativa nisso. Então eu gostaria de mencionar ele aqui nesse momento. E quando eu comecei a minha trajetória na área de liderança, foi em 2012. E foi justamente nesse contexto. Eu nunca havia trabalhado no cargo de liderança, eu não tinha experiência alguma na área de liderança, só que eu já estava me preparando. Então, aí, o que acontece? Eu falo porque eu já vi isso em muitas empresas que eu trabalhei, e eu percebi que as pessoas elas eram promovidas, elas eram levadas a uma posição de liderança, claro, porque tinha um resultado positivo. Só que quando a gente se torna um líder, a gente tem que, claro, entregar o resultado, mas a gente também tem que estar preparado para poder liderar. Porque quando a gente fala de liderança, a gente fala de pessoas, né? Quando a gente vai gerenciar, a gente gerencia processo, a gente gerencia coisa, a gente gerencia o estoque, mas quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de liderança. E quando eu iniciei a minha jornada nessa área de liderança, é algo que eu já almejava, era algo que eu já planejava. E quando eu tive a primeira oportunidade em 2012, e quando eu apliquei para a vaga, e eu fui iniciar o processo seletivo, foi bem interessante porque haviam várias pessoas que estavam participando, pessoas que já tinham trabalhado na posição de liderança, pessoas que já haviam, que tinham até as hard skills, eram, né, os conhecimentos mais técnicos eram até melhores do que os meus, entendeu? Só que eles não entendiam sobre liderança. E eu já estava estudando e eu já estava me preparando para quando eu tivesse minha primeira oportunidade. Então tinha lá várias pessoas, acho que tinha umas 15 pessoas que estavam participando do processo, e eu fui escolhido. Porque
quando as perguntas que eram pertinentes relacionadas à liderança, eu sabia por quê, porque eu já estava estudando e o que eu tinha na minha mente? Que assim que eu tivesse a oportunidade, eu queria estar pronto, eu queria estar preparado. E foi o que aconteceu. Então, assim, a minha primeira oportunidade foi dessa forma. Por quê? Porque eu não esperei ter o cargo para poder me capacitar. Eu me capacitei antes de eu ter o cargo, entendeu? Então as pessoas acabam esperando muito ter o cargo, muito estar naquela posição para então começar a se capacitar. E eu não, eu fiz o caminho um pouco inverso. Hoje a gente vê alguma mudança nesse sentido, entendeu? Mas ainda não, ainda a gente vê essa questão que a pessoa ela recebe a oportunidade, ela chega nessa posição de liderança e muitas das vezes ela não sabe como se portar, ela não sabe como fazer a leitura do comportamento da pessoa. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem uma característica diferente, ela identificar as principais soft skills de cada um, entendeu? E trabalhar isso daí. E quando a gente não se prepara antes, a gente acaba tendo muita dificuldade, entendeu? Tem até um exemplo que eu acho bem interessante, e aí daqui a pouco eu já passo a bola para você, a gente vai fazendo esse bate-bola. Tem a história do McDonald's, né? Então, a história do McDonald's ela é bem interessante porque ela começou com os dois irmãos, né? E eles desenvolveram uma metodologia de trabalho que era muito rápido, entendeu? Que era muito rápido, de ter um serviço rápido, um atendimento rápido, entendeu? Que hoje a gente conhece também como fast food. Só que é assim, eles não se prepararam para uma grande expansão. Eles não se prepararam para um grande crescimento. Foi quando surgiu o Ray Kroc, que ele era o cara que vendia a máquina de milkshake. Então ele tinha uma empresa pequena e ele era o dono da empresa, ele era o vendedor, ele fazia tudo, entendeu? E só que ele estava preparado para uma grande oportunidade. E ele viu no McDonald's uma grande oportunidade. Então, assim, algumas pessoas não gostam muito, depois que você assiste o filme Fome de Poder, você fica um pouco meio assim, puxa, mas a forma que ele conseguiu o McDonald's, meio que no filme fala que ele foi até um pouco, não foi tão justo, mas o que eu achei interessante, e que vale a pena pontuar, é a forma de como ele se posicionou. Ele já estava pronto. Ele só estava o quê? Esperando uma oportunidade. Na verdade, ele já havia se preparado, a oportunidade chegou até ele, ele viu que os irmãos que estavam lá, eles não iriam conseguir desenvolver, então ele acabou resolvendo o quê? Ele entrou nesse negócio, virou sócio e acabou comprando, e hoje o McDonald's é essa potência mundial que a gente conhece, entendeu? Por conta o quê? Por conta do preparo. Ele não esperou ter um cargo muito importante, ele não esperou ter uma posição muito importante para que ele pudesse desenvolver as habilidades de liderança. E assim, né, Luiz, isso que você traz pra gente, esse exemplo, assim, que para quem tiver interesse em assistir o filme, estudar um pouco mais sobre a história do McDonald's, é bem interessante, eu acho que Sim. é um dado. E o que você traz aí é exatamente o foco do nosso encontro de hoje, desse nosso bate-papo de hoje, é de que nós não precisamos ter, de fato, um cargo importante para exercer, né, Sim. a nossa competência em liderança, né? Então, e aí também reforçando ainda mais aí a sua fala, no sentido de que muitas vezes as pessoas elas querem ser promovidas, elas querem subir de nível, mas elas não se preparam para isso porque elas têm a falsa, né, a crença, né, de que elas só devem exercitar, na verdade, elas só devem evoluir, desenvolver a sua competência, a sua capacidade de liderança somente se ela tiver um cargo. E na verdade, nossa liderança, isso é uma coisa que a gente já fala bastante, a gente já falou em outros momentos. Na verdade, a liderança a gente exerce em todos os momentos da nossa vida, né? Sim. Momento que a gente inspira pessoas a serem melhores, inspiram pessoas a fazer melhor aquilo que elas já fazem, quer sejam os nossos filhos, os nossos, né, irmãos, enfim, as pessoas com as quais a gente mais se relaciona. E aí, Sim. Luiz, para complementar, quando a gente estava aí estudando para estar aqui, porque estar na frente desse rapaz, a gente precisa se preparar para isso, porque eu conheço a capacidade que ele tem, a competência dele. E aí, Luiz, eu achei algo que eu considero que tem tudo a ver com esse momento. Ela diz assim, independentemente da sua posição, em qualquer organização, você tem o poder de demonstrar a liderança. Sim. Né? Mas é sua responsabilidade exclusiva ativar esse poder. Então, Sim.
Então, cada um de nós tem esse poder, tem essa capacidade, independente da posição que a gente ocupar dentro de uma organização, dentro de um grupo, né, dentro da sociedade, mas o poder de ativar isso dentro de nós, essa nossa capacidade, só depende de cada um, né? Sim, Claro, sim. é importante momentos como esse para que a gente possa olhar, às vezes, de uma forma diferente, abrir mais os horizontes. A Francina, que eu não sei se ainda está aqui, mas é alguém que realmente me fez enxergar dentro de um projeto na qual a gente foi inserida, começou há um ano, então a gente começou a ver as coisas de uma outra forma e cada vez mais isso fica mais claro para a gente. Então, Luiz, assim, você é muito feliz quando retrata isso, de que, resumido, assim, falando de uma forma bem objetiva, a gente precisa estar preparado, a gente precisa se Sim. preparar para quando a oportunidade chegar, nós, né, precisamos estar prontos para aproveitar ou para, de repente, né, conseguir alcançar aquele posto, aquele cargo ou aquela função que a gente tanto almeja. Sim. Não, e outra, o mercado de trabalho hoje está muito competitivo. Então, assim, até o Washington comentou aí, a atitude ela sempre vem primeiro. O comportamento de liderança, ele sempre tem que vir antes de você ter a posição, né? Tem uma frase do John Maxwell que ele fala que a liderança é algo que se desenvolve aos poucos e não é da noite para o dia. Então, se eu for esperar estar na posição de liderança, eu vou demorar muito mais para poder desenvolver as habilidades que um líder precisa e, consequentemente, os resultados vão ser impactados. Então, assim, aí tem uma série de fatores. Então, você vai ter dificuldade para se desenvolver como líder, aí você vai ter dificuldade para desenvolver a sua equipe para que ela produza, para que ela atinja o resultado, e, consequentemente, a empresa ela é afetada, entendeu? Então, independente de qual área, se é a área de venda, se é a área de gerenciamento de projeto, de processo, ou a área da saúde, todas as áreas, de alguma forma, nós temos que performar e nós temos que entregar com um tipo de resultado. Nós somos medidos pelo resultado, entendeu? Então, imagine, pega uma situação do enfermeiro, né? Ele é formado, ele saiu da faculdade e aí ele vai assumir uma posição de uma certa forma de destaque, porque vai ter ali os técnicos, vai ter os auxiliares que vão estar abaixo dele. Você me ajuda aí, tá? Essa é a sua área, a área técnica é a sua. Não é, não é assim que funciona, não é? Então, imagine se esse enfermeiro que se formou e ele não se preparou para a posição de liderança, ele não entendeu o que é a liderança, ele não adquiriu as principais características de um líder. A hora que ele assumir uma equipe, a hora que ele assumir um plantão, talvez ele não vai ter dificuldade em executar os processos. E será que ele vai ter a mesma facilidade para ele lidar com as pessoas? Será que ele vai ter a mesma facilidade para ele poder desenvolver a equipe dele? Será que ele vai conseguir identificar algum problema, uma questão comportamental, e ele vai conseguir dar um feedback pontual para ele poder ajudar? Então, quando ele se capacita, quando ele se desenvolve, isso antes, né, quando ele se prepara antes, ele com certeza ele vai sair na frente. Então, assim, tem até eu gosto muito do John Maxwell, que ele tem umas posições bem interessantes, principalmente com essa questão do desenvolvimento da liderança, né? Então, ele fala assim, que se você investir de forma contínua no desenvolvimento da sua liderança, permitindo que os recursos aumentem, o resultado será inevitavelmente o crescimento com o passar do tempo. Então, assim, eu começo antes e eu vou me desenvolvendo, e eu me desenvolvo durante e eu vou sempre me desenvolvendo, entendeu? Até mesmo porque eu não vou ficar parado naquela mesma posição. E outra, qual que é o objetivo de um líder? Ele também desenvolver outras pessoas. E se eu não me desenvolvo, como que eu vou conseguir desenvolver outras pessoas, entendeu? Então, assim, a liderança, ela exige muito da gente. E ela tem uma diferença muito grande de você ser chefe. Ela tem uma diferença muito grande de você só ter uma posição de chefia, de você cobrar e de você mandar. Não tem nada a ver com liderança, entendeu? E ainda tem gente que tem. Eu falo porque eu vejo. A gente entra nas lojas, a gente vai, a gente sai, entendeu? A gente vê como que está o atendimento, a gente vê como que estão as empresas, então a gente consegue analisar. Então quando a gente que estuda, a gente que já trabalhou, a gente que gosta muito disso, entendeu? E procura ser cada vez melhor, a gente identifica muito fácil quando a pessoa está tendo uma posição de líder e quando ela está tendo uma posição de chefe, entendeu? Quando você vê que ela tem as limitações, que ela está ali ou porque ela tem tempo de casa, ou porque ela talvez seja puxa-saco do chefe, entendeu? E aí o cara quer alguém de confiança, ela demonstrou confiança. Só que, e num plantão, por exemplo, que tem um enfermeiro, como é que vai acontecer? O chefe não está ali, ele responde pelo plantão. E se ele não tiver as capacidades? Se as soft skills dele não estiver bem desenvolvidas, e como que ele vai fazer, entendeu? O plantão vai fluir? Ele vai conseguir fazer com que aquilo aconteça?
entendeu? Como é que vai ser depois no outro dia? Como que vai ser a passagem de plantão? Eu não sei, mas eu sei que tem passagem de plantão. Aí você tem que passar para outra pessoa que vai assumir como é que tá, entendeu? E aí, o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, acho que tudo isso é muito importante. Principalmente para aqueles que saem da faculdade, que no caso o enfermeiro se encaixa muito nisso, e ele já vai assumir uma posição de liderança. E eu não sei, me atualiza. Acho que as faculdades hoje ainda não têm uma matéria que treine você a ser um bom líder, né? Eu acho, Luiz, que aqui a gente tem um monte de enfermeiros, né, que estão aqui participando. Eu acho que eles até poderiam responder para a gente, né? E aí, vocês foram formados para isso? Então, né, te deixou, a graduação te deu condições para você exercer a função ou cargo de liderança? Eu acho que a gente tem um monte de gente aqui. Eu tenho Clever, Vicência, Rejane, Ribamar. Tenho vários colegas enfermeiros que estão aqui que eu acho que de repente poderiam ajudar. Só um minutinho, Jô. Estou ouvindo. Tá. Então, eu acho que vocês podem ajudar a gente até responder isso pro Luiz. Será que hoje... Eu já tenho um certo tempo de formada, né? De graduação. Já são 24 anos. Então, pode ser que realmente na minha época, né, o currículo, a grade curricular do curso de enfermagem, realmente não tenha nada voltado. O que mais se aproximava de algo que a gente pudesse falar sobre liderança era a disciplina de administração. Mas já se passaram 24 anos mais 4 de formação, já são quase 30 anos, Luiz. Então, eu acho que eu não sou uma boa referência para dizer isso, mas tem pessoas que estão aqui que saíram há menos tempo do que eu. E aí, o pessoal está colocando aqui. A está falando que não, Lorena também está falando que não foi formada com líder, que o dia a dia que ela está se aperfeiçoando. A gente tem aqui o Pedro, o José Neres também está dizendo que na faculdade não se ensina liderança. Então, de fato, e o que eu sempre falo, sabe, Luiz, e para todo mundo que está aqui, é que a faculdade não nos prepara, mas o mercado exige. E a função exige. E aí, o mercado hoje, mais do que nunca, até pelo que o próprio Luiz já falou aqui, a concorrência, né? A concorrência acirrada, por exemplo, aqui na minha cidade, Luiz, a gente tem... Todo mundo falou que não aqui, né? Ninguém teve uma matéria, uma aula, alguma coisa falando sobre liderança. Para você ver como que é complicado. E aí, pois é. Então, se a faculdade não nos forma, né? Às vezes, a própria instituição, ela não tem um programa de desenvolvimento de liderança para os colaboradores, né? Enfim. E aí, a gente faz o quê? Se eu não tenho formação para isso, se eu não fui treinada, se eu não fui habilitada, o que a gente faz? Porque o mercado exige. Alguém nasce líder ou o líder se aprende a ser? Hein, Luiz? Essa pergunta é boa. Eu vou ser bem sincero. Para mim, eu acredito nas duas respostas. Eu acredito que as pessoas nascem líder e eu acredito que as pessoas podem se tornar líder. Até mesmo que o próprio John Maxwell, ele fala que o líder, ele se desenvolve. Então, como o líder se desenvolve, claro que se você é um líder nato, né, essa expressão, se você é um líder nato, normalmente você já costuma ter aí uma predisposição, você é muito mais proativo, você toma iniciativa, que são características de um líder, entendeu? De você tomar iniciativa, ser proativo, de sempre se antecipar, de visualizar um problema, ir lá e resolver, entendeu? Só que tem pessoas que não nasceram com essas habilidades. Ah, quer dizer que eu não posso ser líder? Claro que não, você pode, só que aí o seu esforço vai ser talvez um pouco maior, entendeu? Porque você vai ter que se dedicar muito mais. E o que acontece com as pessoas que nascem com essa liderança nata, as pessoas costumam se acomodar. Eu conheço vários, entendeu? Que tem essa liderança nata, que desde pequeno, em várias situações, na escola, ou em algum projeto, ou em alguma atividade, sempre tiveram essa predisposição para a liderança, só que assim, aí eles se acostumaram e não foram se atualizando. Aí aqueles que queriam essa posição de liderança, o cargo, ou influenciar as pessoas por meio da liderança, eles acabaram estudando e nunca pararam, e eles acabaram se destacando. Então, assim, se você não se sente uma pessoa que nasceu líder, esse líder nato, então você vai ter que realmente estudar, né? O propósito das lives é isso, é conscientizar tanto aqueles que não são líder nato, ou aqueles que são líder nato, mas que você precisa estudar, e você precisa entender como que o mercado hoje está se posicionando, o que o mercado está exigindo, entendeu? Quais são as características, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Quem perguntou foi o
José Neres? Então, eu acredito que as duas respostas estão certas. Você pode ser um líder nato ou você não pode ser nato, mas você pode estudar e se tornar um grande líder. Um grande líder. Concordo com tudo que você falou, Luiz. Eu falo isso porque eu sou uma prova viva disso, né? Eu acho que em alguns momentos também eu já falei aqui que durante muito tempo eu me via como uma pessoa extremamente tímida, que morria de medo de falar em público, falava Sim. e as pessoas não viam isso em mim, né? Eu lembro que pessoa, uma grande amiga, a doutora Zali, que eu trabalhei com ela há algum tempo, e ela falava assim, Jô, você é uma líder nata. Eu falei, eu falava não, né? Porque ela era minha chefe. Mas eu falava, eu dizia, meu Deus, ela é louca. De onde que ela tirou essa história de que eu sou uma líder nata? E aí isso eu tinha uns 26 anos, por aí, 27. E aí eu comecei a perceber, a partir daí, que aquilo que ela falava, aquilo que ela me falou fazia todo sentido, porque ela dizia assim, você consegue fazer com que as pessoas se sintam motivadas a fazer um determinado, sabe, a alcançar um determinado objetivo, a entrar num determinado projeto, você consegue fazer isso. Mas eu não tinha os outros conhecimentos, né, Luiz? Assim, então, Sim. demorei muito, eu falo muito, a inteligência emocional, que foi o que você falou, né? A inteligência emocional era algo que eu precisava desenvolver, a tomada de decisão, eu tinha outras Sim. competências, eu tinha outras características, a coisa da influência, as pessoas. Então, enfim, posso dizer para vocês que mesmo quando a gente nasce, né, com esse perfil de liderança, ele também quer participar. Live em casa é isso, cachorro. Então, assim, mesmo com essas características, mas a gente precisou se desenvolver. Como o Luiz falou, esse Fala para ele que a gente vai deixar 10 minutinhos para ele aí, para ele participar. Então, assim, acredito também que a gente precisa, assim, buscar cada vez mais se desenvolver. E uma coisa que eu gostaria de falar, Luiz, eu estou muito feliz que está todo mundo participando. Isso é bom. Até os meus cachorros estão participando. Isso, Rejane está falando, eu concordo, acho que a pessoa... O Ribamar falou, os enfermeiros conseguem aprender a prática e um bom líder conhecimentos. O José Neres falou mais uma vez, também já fui tímido daqueles... Thaís, seja bem-vinda. Então, Renato, bate-papo excelente, muito obrigada. É muito bom estar aqui. Gente, olha, assim eu vou chorar. Então, assim, para dizer para vocês que para ser líder, primeiro, para ser líder, você não precisa ocupar um cargo importante, você não precisa estar lá no seu crachá que você é coordenador, gerente, supervisor. A liderança é atitude, comportamento, né? Mas também é técnica. A gente não pode achar que é só papo, né? Que é só ser bom de papo, é só ser simpático. O que eu queria falar, Luiz, é que eu li essa semana, até compartilhei lá no meu LinkedIn, uma matéria da revista, eu acho que é Exame, se eu não estou equivocada. Então, que ele diz que até 2019, a liderança, né, os líderes, os gestores, eles estavam muito voltados, né, o mercado todo estava exigindo trabalhar muito em relação à questão de faturamento, de custo, de crescimento, né? Mas aí veio a pandemia, né, veio o Covid, e tudo isso precisou ser repensado. Então, e que hoje, mais do que nunca, o que as instituições estão buscando? Conseguir manter o seu quadro de colaboradores, ou seja, é o foco nas pessoas, o bem-estar das pessoas e a eficiência. Né? Sim. Então, aquela coisa do lucro, né? Isso foi deixado para segundo plano e a intenção, ou que realmente o que se busca no mercado hoje, nas instituições, são líderes que tenham essa capacidade. De fazer com que as pessoas se sintam bem no seu local de trabalho, com que as pessoas busquem dessas pessoas, a qualidade de vida e reter esses talentos na instituição, porque diante da pandemia foi
aconteceu. As pessoas Sim, estressadas, as pessoas cansadas, as pessoas... E aí eu nem preciso falar, porque aqui eu acho que a maior parte das pessoas aqui são da área da saúde, são enfermeiros, e a gente está vivenciando isso até hoje, porque quando a gente achou que ia acabar, isso sim. voltou com toda a força e voltou até pior, né? É, E a gente precisa, de fato, buscar desenvolver, se desenvolver cada vez mais nesses outros aspectos. Então, mais do que nunca, o mercado, ele precisa, ele exige pessoas que tenham habilidade, que tenham competência em liderança. Independente sim, do fazer com que, por exemplo, a equipe de técnicos de enfermagem, cada vez mais, eles se sintam motivados a estar, a dar o seu melhor, a não sim, abandonar tudo, mais do que nunca eles precisam ter pessoas, precisam ter líderes à frente né, daquela equipe, ou comandando aquela equipe, e que tenham essas características. sim, E nesse momento também, onde a gente teve que contratar várias pessoas de forma emergencial, pessoas totalmente inexperientes, muitas vezes despreparadas, eu preciso que o enfermeiro, no caso, ele tenha essa capacidade, né, de fazer com que as pessoas dá comando, aquela coisa, né, do comando-controle, mas sempre buscando fazer isso de uma forma humanizada, e é o que a gente tem falado sim, muito, a liderança humanizada, aquela liderança que a gente já falou outras vezes, né? A liderança inspiradora. Então, independente do sim. cargo, a gente precisa cada vez mais se trabalhar para conseguir realmente ser um líder que o mundo precisa, que as pessoas Sim, precisam. sim. É, a verdade é que se todas as pessoas procurassem desenvolver características de um líder, com certeza nós viveríamos num mundo bem melhor. A sociedade seria bem melhor. Porque, na verdade, o líder, ele sempre trabalha em prol das pessoas. Ele não trabalha em prol de si mesmo. Ele trabalha sempre em prol das pessoas. Então, se todos nós desenvolvêssemos características de liderança, a gente viveria numa sociedade melhor, e aí isso iria se esparramando até a área profissional, entendeu? Então, se todos os profissionais eles procurassem se desenvolver características de liderança, primeiro que ele ia trabalhar numa empresa muito melhor. Segundo, assim que surgisse uma oportunidade para ele assumir uma posição de liderança, ele estaria pronto. Então, na verdade, a liderança ela não é posição, ela é ação. Ela não é posição, ela é uma ação. Então, assim, é o que eu sou, entendeu? É o que eu faço hoje, é o que vai definir a minha liderança de amanhã, entendeu? Então, o que eu estou buscando, como que eu estou me capacitando, o que eu penso, entendeu? Sobre aonde eu estou, o ambiente que eu trabalho. Então, é uma série de fatores. E a pandemia, ela veio a trazer à tona muito disso, entendeu? Rever muitos conceitos, né? As pessoas vão acabar desenvolvendo uma liderança um pouco mais humanizada, bem mais humanizada, entendeu? Porque a situação é muito complicada, as pessoas estão trabalhando. Claro que no caso da saúde não tem home office, não tem como ter home office, entendeu? Mas tem muitas empresas que estão, entendeu? Então, você tem que rever um pouco isso. Por exemplo, hoje a empresa que eu estou é home office, então, assim, desenvolver a liderança é um pouco mais complicado, entendeu? Na questão da saúde, com toda essa dificuldade, com toda essa intensidade, esse fluxo grande, como é que está a inteligência emocional? E se a pessoa que hoje tem a posição de liderança, se ela não se capacitou, se ela não se preparou, ela está tendo muito mais dificuldade nesse momento, nesse contexto, do que se ela tivesse se preparado, entendeu? Então vale aí essa reflexão para os profissionais da saúde hoje. Será que eu me preparei o suficiente? Será que se eu tivesse me preparado o suficiente agora nesse contexto de pandemia, será que eu poderia ter me desenvolvido melhor? Será que a minha equipe, meu ambiente, será que a minha empresa, será que o hospital, será que a clínica, será que o local que eu trabalho, será que o ambiente seria melhor? Claro que o contexto de pandemia que a gente viveu é algo assim que ninguém jamais nunca esperou, entendeu? Porém, é um alerta. Na verdade, em todas as questões, e principalmente na questão de liderança, entendeu? Como que eu vou me portar? O que eu tenho que fazer? Então, não adianta. A gente precisa estar sempre se preparando. E não tem como não pensar. Se você quer ser um profissional que viva, que faça com excelência, você precisa pensar em liderança. Excelente. Luiz, a gente tem uma pergunta aqui, gente. Olha, vocês me perdoem, porque eu vou aproximar aqui o celular, porque, né, depois de uma certa idade, a gente tem uma certa dificuldade. O Adailton, que é meu colega de Uhum. HU, muito obrigada, viu, Adailton, por estar aqui presente, ter aceito o nosso convite, fico muito feliz. Adailton está fazendo a seguinte pergunta, Luiz. Considerando que o trabalho das equipes de enfermagem estão sob influência de vários fatores, inclusive os emocionais, como liderar nesse contexto de labilidade que estamos vivendo no momento?
Eu acho que está relacionado um pouco àquilo que eu falei, né? Se a inteligência emocional, ela é uma das características que hoje, mais do que nunca, ela é fundamental no exercício da liderança. O contexto de pandemia, ele é totalmente atípico. É até difícil você conseguir mensurar nesse contexto de pandemia, entendeu? Eu falo que eu tenho a empresa onde eu trabalho, o meu gestor, a esposa dele, ela é enfermeira, e ela, assim, ela teve 3 ou 4 perda dentro do setor dela, e ela teve que trabalhar sozinha, entendeu? Praticamente sozinha. Então, como que ela, será que ela se preparou emocionalmente para esse momento? Ah, não, mas eu não esperava. Mas só que o líder ele se antecipa. É o que a gente falou desde o início da live. O líder se antecipa. Se nesse momento a pessoa sentiu uma extrema dificuldade, principalmente nas questões emocionais, claro, o líder ele precisa buscar, ele precisa ter um mentor. Primeiro ponto, o líder precisa ter um mentor. O líder ele precisa ter uma pessoa que ele possa ir lá e conversar e sentar, olha, puxa, hoje o plantão foi assim, hoje aconteceu uma situação, nossa, tá difícil, o que eu vou fazer? E agora? Porque normal, o líder ele sempre tem que ter um mentor, porque o mentor é que vai dar esse suporte. Então, hoje, talvez, um dos grandes problemas da liderança é que os líderes não têm mentores, os líderes não têm líderes que estejam acima deles, que possam dar esse suporte para que, então, esse líder que está na linha de frente, que sofre essa dificuldade, ele possa suplantar os seus liderados, entendeu? Então, na verdade, nós precisamos do quê? De mais mentores. Eu acredito muito nisso. Eu queria, assim, excelente, eu acho. E eu queria só complementar uma coisa Sim, seu parecer técnico, dá seu parecer técnico na área dessa... E assim, te dizer assim, que algo, sabe, Adailton, que a gente tem visto muito, eu tenho certeza que o Luiz compartilha da mesma opinião que eu, que a gente está falando muito sobre isso. O líder, muitas vezes, ele sofre ainda mais porque ele não quer mostrar a vulnerabilidade. Sim. Sabe, aquela coisa de que tá todo mundo propagando que nós somos super-heróis, nós somos imbatíveis, invencíveis, e não é bem assim. Não. E o líder, ele acaba se sentindo na responsabilidade de absorver tudo isso, todas as dificuldades, todos os impactos, né? Porque ele precisa mostrar que ele está à frente, que, né, até para a equipe às vezes não perceber, mas esse é um momento de extrema necessidade, de importância também, que o líder também mostre, sabe, os seus limites, sabe, a sua vulnerabilidade, quando algo não der certo, ele admitir, ele reconhecer que não deu certo, por que não deu certo, o que a gente pode rever, né? Então, muitas vezes, o que eu percebo, às vezes, é o líder sofrer mais ainda diante de toda essa dificuldade que a gente vive, simplesmente porque ele acha que ele não pode mostrar para os seus liderados que ele não conseguiu, que ele sabe que ele não acertou, que ele errou, porque ele também se cobra. Às vezes por insegurança, às vezes por medo, medo de perder o cargo, medo de perder a posição. Mas a partir do momento que eu mostro para o meu liderado que eu também erro, que eu também cometo falhas, ele vai se enxergar em mim. Sim. Ele vai dizer, nossa, mas ela também tem, sabe, as suas fragilidades, ela não é imbatível, ela, sabe? Então, isso também eu acho que é super importante, tá? Sim. Eu acho que é um momento, o Luiz trouxe uma coisa que é fantástica, que é a questão do mentor, e aí, Luiz, eu até acrescento, porque infelizmente, às vezes, até quem tá acima da gente também não se preparou para ser líder, né? E às vezes a gente fica ali realmente perdido, a gente fica... Mas a gente precisa buscar essa pessoa na qual a gente possa confiar, né? A gente possa compartilhar. E eu tenho aqui, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter aqui várias pessoas que estão aqui, que me ajudaram em muitos momentos, em momentos muito difíceis para mim, enquanto líder, sabe? Enquanto gestora, diante de todo esse caos que foi ano passado e que continua sendo 2021. Então, é importantíssimo, mas eu trago também esse ponto que eu acho que a gente precisa, viu, Adailton, sempre lembrar. Nós não somos imbatíveis. O líder também falha, o líder também erra, o líder também, às vezes, entrega os pontos. E a gente precisa também estar preparado para isso, né? Para reconhecer isso.
E uma forma que aí a gente fala muito e a gente que estuda vê muito é a questão do autoconhecimento, né, Luiz? Então, o líder, quando a Sim, gente fala que o líder precisa se preparar, não é só ler bons livros, porque tem excelentes livros, desculpa, muitos cursos e tal, mas tem algo muito simples, sabe? Que também a gente pode se aprofundar, a gente pode estudar, é o autoconhecimento. É você olhar para sim, dentro de você mesmo e perceber, sabe, assim, o que que dói, por que que dói, em que momento aquilo acontece, quais são os gatilhos, né? O momento de dizer para. Quantas vezes eu trabalhava numa determinada empresa em que eu dizia assim, hoje eu não dá para ficar, meu horário são 8 horas, mas hoje eu não vou conseguir ficar, porque eu não tenho condições de ficar hoje. Né? Então a gente precisa também conhecer os nossos limites, precisa conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos que a gente precisa, que tem maior vulnerabilidade, maior fragilidade. E a gente só consegue isso através do autoconhecimento. Eu sim, acho que sim. Tem a uma daí eu não sei pergunta. se a gente respondeu, né? Tem outra pergunta aqui, Luiz. Como vocês enxergam algumas redes hospitalares que vêm ganhando mercado financeiro e vêm tornando o gerente de enfermagem de forma corporativa, ou seja, gerindo muitas unidades ao mesmo tempo? E aproveitando como vocês veem todos veem redes que colocam médicos chefiando o serviço de enfermagem. Assim, eu acho que deixa eu ver só se tem outra pergunta aqui. Eu acho que a gente começa por partes, né, Luiz? Como vocês Sim. enxergam que algumas redes hospitalares vêm ganhando mercado financeiro e vêm tornando o gerente de enfermagem de forma corporativa? Eu acho que uma coisa que dentro, nesse último ano, principalmente, enquanto gestora de enfermagem, enquanto líder, o que a gente vem percebendo é que parece que é uma tendência realmente, né? Hoje, se ter gerentes da rede que comandam, né, todas as outras unidades. Eu acho que a pandemia também ela veio para mostrar, né? Claro que tudo isso tem que ser devidamente avaliado, pontuado, é a possibilidade de fazermos ações independente de estarmos presentes naquela unidade, né? A gente vê muito isso, por exemplo, a live aqui, quem diria que há 2 anos, sei lá, que era possível a gente compartilhar conhecimento ao vivo aqui com várias pessoas de lugares Sim. distantes, né? Então, eu acredito que por isso hoje parece ser uma tendência, né? Se foi isso que eu entendi, que eu não sei qual é o nome, porque né, eu acho que tá aqui nome e sobrenome, eu não consigo pronunciar o seu nome, que é com essa pergunta. Eu acho que é um ponto que precisa ser muito bem avaliado, estruturado. Normalmente, as empresas que trabalham com rede, eles têm toda uma sistemática, né? De atuar, de gerenciar, de monitorar, né? Mas isso precisa ser avaliado a cultura local, né? Toda a estrutura daquela organização na qual aquela rede foi implantada, como é que aquilo está sendo gerenciado. Aqui em São Luís, a gente é algo que é muito novo para a gente. Isso basicamente tem aí 2 anos, 3 anos no máximo, em que as grandes redes começaram a entrar no mercado aqui em São Luís, né? Então, isso tudo é muito novo para a gente, para dizer se isso realmente tem resultados positivos, qual é o ponto positivo disso ou não, mas certamente é algo que, ao ser implementado, com certeza ele passa por uma avaliação, um estudo, uma análise, um experimento, digamos assim, até que ponto aquilo funciona. E em relação a médicos chefiando o serviço de enfermagem, isso, independente da minha opinião, eu acredito da opinião de qualquer enfermeiro, a gente sabe que isso vai contra, né, a lei do exercício da profissão de enfermagem. Então, quem deve gerenciar, dirigir, supervisionar o serviço de enfermagem é o profissional enfermeiro. Então, de fato, isso realmente precisa ser levado a conhecimento, né, do conselho de classe para que isso seja avaliado, né? Na nossa realidade, o máximo que a gente tem aqui é a diretoria médica, mas que a gerência de enfermagem ela se reporta, né? Mas é ela quem toma as decisões e as ações do serviço de enfermagem. Não sei se. Deixa eu fazer só uma colocação. Apesar de eu não ser
da área da saúde, especificamente, mas pelo que eu entendi da pergunta, eu sei que ele colocou respondeu, mas dentro de outros nichos é muito comum. Por exemplo, se você é um enfermeiro, você se destacou, tem habilidade de liderança de gestão, e aí uma rede compra vários hospitais e transforma numa rede, pegar essa pessoa de destaque de uma unidade e colocar para gerenciar isso de outros nichos, por quê? Ela tem a experiência das situações, dos problemas, das falhas, entendeu? E ela tem a capacidade de gestão de liderança e ela vai entender os processos. É que eu não sei no contexto de vocês de saúde se isso era normal ou não, mas em outros nichos isso é muito comum. É o que eu tô falando. Se ele entra, por exemplo, se ele vai no hospital, ele vai, por exemplo, eu sou gestor, eu vou assumir a gestão de 5 hospitais. Só que eu não sou da área de saúde, mas eu tenho uma vasta experiência na área de gestão e liderança. A tendência é que se a Jo, por exemplo, for a gestora, ela vai ter muita mais propriedade para falar de assuntos mais técnicos do que eu. Entendeu? Então ela vai acabar se tornando uma gestora muito mais completa. Então eu acho que quem tende a ganhar, claro, é a empresa como um todo e, consequentemente, a equipe, os colaboradores, na minha leitura. Eu acho muito positivo. Vendo de fora, eu acho isso muito positivo. Uhum. Assim, é o que você falou, Luiz. Aqui em São Luís, isso é algo muito novo para a gente, esse modelo, esse formato. Aqui todas os grandes centros, os hospitais, ou eram públicos, né? Ou era do serviço do setor público, ou eram empresas familiares, né? E que foram crescendo, se transformaram aí em grandes instituições. E basicamente todas elas hoje já foram vendidas ou estão aí consórcios, viraram consórcio com grandes redes, né? Então, isso para a gente é tudo muito novo, né? Então, do pouco que eu já vi, né? Existe sim, né? Alguém que está acima, que é lá da rede, que aí busca colocar essa padronização em todas as instituições. Eu vejo que até, por exemplo, a Dailton está aqui ainda. Eu acho que ele convive comigo lá no HU, e o HU hoje é basicamente isso, né? Então, a gente tem um hospital universitário que tem uma direção local, mas tem o instituto, tem a EBSER, né, que é nacional, e aquele modelo ele precisa ser replicado em todos os outros hospitais. Então, isso nada mais é do que uma grande rede, no qual certamente tem alguém acima, né, do comando lá, que dentro das instituições particulares a gente chama do CEO, do presidente, enfim, ou do conselho diretivo, e no serviço público isso também já está virando uma realidade. Claro que isso não exime ou simplesmente não anula a necessidade de termos uma liderança local, né? Porque existem problemas, existem situações que elas precisam ser realmente tratadas, acompanhadas, enfim, pela uma gerência local, pela uma liderança local. Então, isso não tira, não diminui a importância. Mas eu penso que, olhando para a rede, eu acho que é uma tendência não só aqui, mas pelo que eu estou vendo é nacional e mundial, é de que isso cada vez mais vire e se torne algo bem mais comum. Não, com certeza. Eu até acredito que isso acaba se tornando uma oportunidade para os profissionais que são da unidade ali, deles mostrarem a sua capacidade de assumir uma posição de liderança naquele contexto, entendeu? Porque foi o que você disse. Vai ter que ter uma liderança local para poder fazer a coisa acontecer, a engrenagem ela tem que estar girando, ela tem que estar rodando, entendeu? E a figura do líder é muito importante para isso, né? Ele que vai dar o destino para a galera, vai apontar, se tiver um problema, ele vai apresentar a solução para a pessoa ir lá e resolver, entendeu? Mas isso aí vai ser com certeza uma tendência. E aí, mais do que nunca, eu acho que a gente vai, roda, né, Luiz? E a gente volta para o ponto, né? Para o nosso ponto inicial. Então, também por isso, é que cada um de nós, na função que hoje a gente está, no cargo que hoje a gente está, se não for um cargo formal de liderança, a gente precisa cada vez mais buscar. Exatamente porque a tendência hoje do mundo é essa. É ter pessoas cada vez mais, independente de uma gerência local, né? Daquele líder formal ou do gestor, mas para que ele possa também comandar ali, a gente fala, né, muito isso na liderança, é você desenvolver, é você preparar os seus sucessores, é você... E para isso, as pessoas estão sempre olhando. Aqui tem uma pessoa, a Rejane falou isso aqui, que é grata, ela falou alguma coisa assim, porque Joinville identificou. É porque a gente precisa, né, exercitar esse nosso olhar, e quando você assume um cargo de gerência, sei lá, de diretoria,
e que você precisa, a todo momento a empresa cresce, as coisas mudam e você precisa, às vezes, buscar fora da sua instituição pessoas para ocupar um cargo que seria muito bom que tivesse alguém dentro da própria instituição. Mas para isso Sim, as pessoas precisam se preparar, né? Para sim, isso. sim. E aí não dá para se preparar só quando a vaga chegar ou só quando o momento chegar. A É, habilidade é fundamental. sim. Exatamente. Elis. A, a sorte, na verdade, ela é uma mistura de preparo com oportunidade, né? Ah, eu tive sorte porque eu recebi uma promoção. Não. A pessoa, se preparou e surgiu a oportunidade e você absorveu, entendeu? E eu Uhum. acredito muito que, dentro do contexto de saúde, sempre que existe uma empresa que faz a gestão, principalmente quando é setor público, se o Estado ele vai terceirizar essa administração, a empresa que assume, ela encara aquilo como um negócio, não somente como saúde. Então, Uhum. quando ela vê como negócio, ela vai gerir de uma forma que seja rentável para ela, que vale a pena, que se encaixe dentro daquilo do orçamento, do planejamento. Então, eles vão fazer os ajustes. Aí é que entra a questão de pegar o que ele colocou, né? Eu achei muito interessante isso daí, porque, pelo que eu vi, é diferente de vocês, mas dentro de outros nichos, isso aí é bem comum, entendeu? Então, toda vez que a empresa vai ver como negócio, eles vão gerir de uma forma que seja interessante para ela, entendeu? E aí a pergunta que fica, será que o profissional da saúde, ele está pronto para se adaptar a esse novo modelo, a esse contexto? Será que ele já pensou, será que ele já está se preparando para ocupar uma posição de liderança, de gestão nesse sentido, entendeu? Então, são perguntas que cada um tem que se fazer, cada um que está nessa live, que trabalha na área da saúde, tem que fazer para si. Puxa, será que eu estou me preparando realmente para assumir? E é por isso, sabe, Luiz, que quando a gente pensou nessa programação da Jornada da Liderança Retada, a gente, quando a gente estava montando a programação, né, a gente pensou, a gente começa assim, falando, né, que para ser líder você não precisa ocupar um cargo importante dentro da instituição, e logo em Sim, seguida, amanhã, a nossa live vai ser exatamente sobre isso. Como é que eu começo a liderar? Por onde que eu começo a liderar? A gente sim, começa a liderar, a exercitar e a exercer a liderança quando a gente começa a liderar a gente mesma, a nós mesmos. E é por sim. isso que a gente chamou também, fez aí um convite para uma pessoa super especial que é que está aí, que é o José Neres, e que amanhã a gente vai falar sobre isso. Acompanhe aí na jornada. Não terminou não, Luiz, é só porque para eu aproveitar bem aí o gancho do que você falou, né? Então, Sim, eu preciso me preparar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso me autodesenvolver, porque muitas vezes a gente acaba, e eu falo muito sobre, porque eu senti durante muito tempo, fazer essa transformação. Porque assim, quando eu passei a ocupar um cargo oficial de liderança, a gente buscava muito isso, né? Implementar melhoria de qualidade, a segurança do paciente a todo e qualquer custo, a gente não voltava o nosso olhar para isso. E depois de alguns anos, há mais ou menos 3 a 4 anos, em que a instituição começou a falar assim, ok, você tem 0,5% de infecção, mas a quanto custa é usar a melhor cobertura naquele curativo? Mas quanto que aquilo ali custa? Não adianta eu resultado se eu tenho um custo muito alto. E eu te confesso, Luiz, que isso foi chocante para mim. Perguntava, eu e as agora não é mais no paciente, não é na qualidade assistencial, e aí a alta direção dizia pra gente, sim, continua sendo, porém, a gente também tem que colocar na balança o custo, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver, sabe? Aquela questão da sustentabilidade. sim, sim. Por isso que a gente fala, então, liderança tem tudo isso, tem essas características que a gente já falou, que a gente conhece muito bem. O profissional tem que ter empatia, tem que ter proatividade, resolutividade, fazer gestão de conflitos, mas ele também precisa desenvolver as outras competências que são voltadas aí para a Sim, gestão. A gente sempre fala. O líder, ele pode ser um excelente gestor, mas nem sempre o excelente gestor, ele consegue fazer liderança, né? Então, sim. por isso a gente precisa cada vez mais se preparar, se desenvolver. Foi por isso que nós, do Instituto Propósito, pensamos nessa maratona de live, onde a gente está trazendo aí pessoas que, como vocês estão vendo aí com o Luiz, né? Porque eu sou amiga dele, mas assim, que tem muito preparo. Infelizmente, 1 hora passa muito rápido e quando a gente pensa que estão faltando só 9 minutos, né? Para É,
A gente já falou bastante. Infelizmente, não dá pra gente ler todos os comentários e eu fico triste porque quando a live encerra, os comentários todos se apagam, né? Eles não ficam salvos junto com a live. Não consegue responder a todo mundo, mas quem quiser mais informações, pode chamar a gente no direct, a gente vai responder. Amanhã nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, às 19h57. Daqui a pouco a gente publica o com o tema de amanhã, o palestrante de amanhã. Eu quero agradecer muito aqui a Camila Reis, que acabou de entrar e que é uma pessoa super querida, que também é uma das nossas convidadas, vai estar aqui conosco também para falar assim. É tudo muito surpresa, mas vocês vão ficar cada dia mais surpreendidos positivamente com o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Então, assim, se vocês gostaram, chama mais alguém para estar aqui com vocês. A gente chegou aqui, eu acho que 27 pessoas. Se a gente, cada um trouxer mais uma pessoa, amanhã a gente tem 54, né, Luiz? Eu não sou, Sim. acho que acertei aí na conta. Bem certo. Então, assim, é tudo feito assim, com muita dedicação, com muito carinho para vocês. Sou muito grata por vocês que estiveram aqui. A gente sabe que a gente vem de uma jornada aí, às vezes, de um dia todo de trabalho. No meu caso, eu estou vindo de 24 horas aí de plantão. Uau. Mas estou aqui, né, assim, buscando fazer da melhor forma, que é o que eu amo muito, que é trazer essas informações, ajudar as pessoas a se desenvolverem. E esse é o nosso objetivo. O meu agradecimento, Luiz, assim, eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa, mas eu gostaria muito de agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco. O Instituto Propósito, gente, é um instituto que tem como objetivo desenvolver pessoas, né? Através dessa metodologia, né? De uma liderança humanizada, de uma liderança servidora. Então, o Instituto Propósito é composto por mim, que vocês já conhecem, pela minha amiga Vicência Cavalcante, que está aqui também, e o Luiz, né? Então, nós somos 3 pessoas que têm como propósito de vida impactar positivamente na vida das pessoas, e é por isso que a gente começou hoje essa jornada, e muitas outras coisas boas virão pela frente. Então, assim, meu muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui, que interagiram conosco. Muito, muito obrigada a cada um, assim. Não dá para a gente ler aqui o nome de todo mundo, mas eu fico extremamente grata. Fiquem atentos, a gente vai sempre compartilhar aqui no Instagram individual de cada um. Serão, assim, lives maravilhosas, tanto quanto essa. Então, fiquem ligados, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, que vai ser um prazer enorme, né? Tê-los aqui com certeza. Acho que o mínimo que a gente quer fazer é levar cada um à reflexão. Se a gente conseguir que cada um pare, ou que um de vocês pare para refletir como está sendo a sua jornada no dia a dia, entendeu? Eu acho que isso é importante. E eu acho que a colocação acho que é Rebonfa. Rejane. É que só tá como. Acho que é o primeiro nome e sobrenome. Mas é Rejane. Ela colocou: podemos ser líder com a nossa postura durante as nossas atividades. É isso, entendeu? Aquilo que você faz todos os dias, você pode desenvolver a liderança e com certeza você vai ser um profissional muito melhor. E o grande desafio é você encerrar o plantão e aí no final do plantão, ainda que você esteja meio cansado, ou então se quiser depois que você tirar aquela soneca para descansar, é você parar e pensar: como foi meu plantão? Eu dei o meu melhor? Aonde que eu poderia ter melhorado? Isso é sensacional. E você no próximo, e você procurar ser melhor, ou se surgir de novo aquela situação, você ir e apresentar a solução e resolver aquilo. E isso todos os dias. É desafiador? Demais. Mas vai ser muito gratificante. Então você vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, e as pessoas que estão ao seu redor vão observar isso daí, e elas vão ter você como espelho, como referência, e consequentemente isso vai ser um derramar de alto desempenho. Excelente. Excelente, Luiz. Meu muito obrigada. Vicência falou alguma coisa. Jô, não sei se ela quer falar alguma coisa. Ela falou do print. Ela tinha falado do print, para tirar um print. Vamos fazer. Eu não vou tirar, porque eu tô fazendo do Chromebook, fazendo essa experiência, tenho medo de tentar tirar print, aí dá ruim tudo aqui. Eu tiro aqui. Aí. Eu não sei desativar os comentários, Luiz. Só eu que posso, será? Eu acho que eu tirei aqui. Pronto. Isso, foi. Peraí, vamos fazer bem bonito. Arrumar meu cabelo, peraí.
Ah, gente. Ó, então, e meu muito obrigada. Amanhã, nesse mesmo horário, tá aqui com o José Neres, que vai falar sobre a liderança que começa com a gente, né? Então, a gente vai falar muito sobre Legal, autogestão, hein? liderança, autorresponsabilidade. O Neres é coach, faz um trabalho belíssimo, né, no setor de humanização do hospital universitário. Então, Ó, que imagina só, legal. né? É um cara aí que vem com muito conteúdo, com uma vasta experiência, falar, está vivendo na pele essa dificuldade e está vendo aí a importância do líder ou da liderança nesse momento tão difícil que a gente Sim, está vivendo. com Então, assim, certeza vale a pena participar amanhã, hein? então, muito obrigada. Até amanhã. A gente se encontra aqui de novo, tá? Beijo para Tchau, vocês. pessoal. Obrigada, Luiz. Tchau, Ju, obrigado.